dia, bem-vindos ao Tarobá Rural de hoje. Escolhemos um cenário, além de bonito, tem também um pouquinho de barulho, né? Mas é que é legal esse espaço que nós estamos hoje para produzir o programa. O Tarobá Rural tem cachoeira, mas também tem muita informação. Eu posso garantir para você que nos próximos 30 minutos você vai sair abastecido para continuar bem o seu dia, esse domingão, tá bom? Quer ver só os destaques do programa de hoje? Vai começar a colheita do milho e tem cerealista que se prepara para receber os grãos. Estes bolsões são para estocar a soja que ainda não foi vendida e liberar os silos para a chegada do milho. Falando nisso, vamos te ajudar a decidir vender ou não a soja que foi colhida em janeiro. Os preços estão em alta, mas será que ainda podem melhorar? No programa de hoje, um especialista no assunto vai dar dicas. Caem os preços de algumas frutas e verduras nas centrais de abastecimentos do Paraná. Vamos te contar o porquê. Alerta no oeste do estado. Focos de raiva bovina são registrados e você vai ver quais os procedimentos corretos para que isso não ocorra na sua propriedade. E tem receita de bolo e de milho. Delícia para acompanhar um bom café. Bom dia, fique com a gente, está no ar o Tarobá Rural. Eu começo o programa de hoje fazendo uma pergunta para você, agricultor que colheu soja na última safra, safra de verão. Já vendeu toda a produção? Aposto que não, pelo menos um pouco ainda tem lá, né? E também não quer vender tão cedo. Também puderem, os preços têm subido a cada dia. Só essa semana foi uma variação de cerca de R$ 3, R$ 4 em média no oeste do Paraná. Isso é muito bom porque aumenta a lucratividade. Só que também tem uma questão importante, vai começar a colheita do milho. E aí é preciso liberar os estoques para poder receber, né, nos silos este milho. O que as cooperativas estão fazendo? É o que você vai ver agora. Os silos dão espaço para o milho. A soja estocada fica nestes bolsões. Por enquanto, não há interesse dos produtores em vender o grão. José resolveu estocar parte da produção da última colheita. Hoje o produtor está muito bem servido de informações, né? Lógico que a especulação a nível internacional às vezes passa a perna na gente, né? Mostra alguma coisa, na realidade não é. Mas a expectativa nossa que ele tem uma tendência ainda de um pouco de alta. Por isso que a gente segurou um pouco da safra ainda desse ano. Neste condomínio de estocagem, são 13 agricultores sócios. 30% dos grãos de soja estão guardados. Esse produtor está aguardando, esperando melhores condições, melhores preços, justamente porque a gente vive um momento de incerteza na política, o que mexe muito com a variação do dólar. E isso pode trazer um ganho um pouco maior na saca de soja. A expectativa na produção dos Estados Unidos não é das melhores. Se a quebra na safra americana se confirmar, o Brasil conquista mais espaço na comercialização da soja. Hoje a saca é vendida a R$ 80. Os mais otimistas esperam vender a R$ 100 nos próximos meses. Pode haver algum problema de clima lá e o que pode afetar um pouco aqui e elevar um pouco mais os preços da soja aqui. Por enquanto, os produtores esperam colher o milho de olho no próximo plantio de soja. Esse ano, com a defasagem da produção de soja na Argentina, que comprometeu lá, segundo os noticiários, 14%, 15%, e a Argentina, o maior exportador de farelo do mundo, essa tendência caiu aqui para o Brasil. Então essa ênfase, esse chamamento em termos do mercado de soja ficou muito bom para nós aqui. E o nosso produtor ainda tem, em termos de volume, coisa de 25% a 30% para vender ainda. Então ele está à mercê de ter uma rentabilidade econômica muito boa também em cima do soja. Quem tem o campo como negócio fica atento à variação do mercado. Ela tem uma expectativa de melhorar no mercado internacional. O dólar aqui está bom e se melhorar um pouco na Bolsa de Chicago, para nós o preço deve melhorar ainda mais para o produtor. Em algumas cidades do oeste do Paraná, como Palotina, Chateaubriand, a colheita do milho até começou, mas a maioria das lavouras vai estar pronta mesmo para que as máquinas entrem no campo daqui a uns 20 dias. E os produtores rurais estão bastante animados, isso porque o preço do milho é um dos melhores da história. Os repórteres Josimar Bagatoli e Flávio Frison continuam em Toledo e contam para nós agora essa animação dos produtores. O clima influenciou no plantio e também agora na hora de retirar o produto do campo. Nós tivemos no início um pouco de falta de chuva, né? Teve uma estiagem, mas a cultura veio se desenvolvendo bem.
Agora, no final, um pouco de excesso de chuva, isso traz um pouco mais de doenças, né, foliares. E a gente está na expectativa de ter uma safra boa. A colheita começa daqui a um mês. A preocupação, por enquanto, é com as geadas. A cultura da safrinha, a gente introduz ela por falta de outra cultura rentável. Mas esse ano está com uma condição boa, preços favoráveis. Eu acredito que ainda nós temos um pouco de tempo pela frente, que pode ocorrer alguma geada ainda, né? Pode vir uma frente fria que atrapalhar um pouco. O milho tem uma das maiores valorizações já registradas na história. Ano passado, a saca era comercializada a R$ 23,00. Hoje é vendida a R$ 40,00. Reflexo da redução da área plantada no país, dólar elevado e crescente demanda. Só após a colheita, o mercado espera a reposição dos estoques e a estabilização dos preços. Os valores praticados animam os produtores a plantar ainda mais. Há muito tempo a gente não vive um histórico tão bom do milho. A gente teve algumas no milho que está para ser colhido, que começa aqui uma semana, 10 dias. A gente teve problema de clima em algumas regiões aqui, então afetou um pouco a produção em algumas regiões, mas a valorização da saca de milho está muito boa. Historicamente, isso faz muitos anos que a gente não atinge um preço nesse patamar, a gente falando em R$ 40,00 a saca. Países vizinhos enfrentam dificuldades com a produção, mais um ponto favorável ao mercado brasileiro. Nós temos na região uma disputa de duas commodities de alta densidade econômica, que é soja e que é milho. Então, no verão, a gente planta o soja, mas já com uma relação, uma programação para plantar o milho safrinha. Então, quanto melhor a época de nós plantarmos o milho safrinha, melhor é a condição de termos uma produção melhor. Então, se nós termos esse ano, a gente tem uma condição de mercado, um chamamento de preço muito bom esse ano, a safra de verão de soja e a safra de milho safrinha, ela acabou quase que se equiparando em termos de receita econômica. Então, eu quero dizer que as duas foram muito boas. E o que é que os especialistas falam sobre o mercado externo? Vender a soja agora ou esperar um pouco mais? E o milho? Será que os preços ainda vão ficar melhores do que já estão? A Patrícia Sonsim foi atrás destas respostas. Olá, Cirlei, eu estou aqui com o economista Camilo Motter. E olha só, diante desse quadro que a gente está vivendo hoje, eu já vou logo perguntando para ele. Em relação ao mercado externo, soja, os produtores estão animados com o preço, mas o que eles podem esperar? Bom, com a quebra da safra brasileira e também na Argentina, nós perdemos aí cerca de 10 a 12 milhões de toneladas. Com isto, houve um aperto muito grande no balanço de oferta e demanda. Se pegarmos os estoques dos últimos 3 anos, a gente vai observar que há uma redução dos estoques. Por quê? Porque a produção vem diminuindo, ou se manteve, vamos dizer assim, se manteve ao redor de 320 milhões no mundo, porém, o consumo vem crescendo da ordem de 4 a 5% ao ano. Então, houve um aperto nos estoques mundiais e esse balanço de oferta e demanda está muito mais ajustado. Por isso, os preços ganharam esse patamar, próximo de $11 por bushel lá em Chicago, né? O que se refletiu aqui dentro com ganhos também. Aqui dentro temos o câmbio que se mantém relativamente estabilizado na casa dos 3,55 a 3,60, não é? Que também vem proporcionando um preço interno bastante satisfatório. Para o segundo semestre, temos ainda que, com o forte ritmo das exportações, o volume muito intenso dos embarques também, como nunca se viu na história brasileira, nós temos aí uma provável redução da oferta interna. Portanto, para o segundo semestre também se espera preços internos bem acima da paridade de exportação. Agora, Camilo, esses produtores que estão estocando parte da produção, é hora de vender? Os preços da soja estão vivendo um momento historicamente alto, mas as perspectivas permanecem muito boas, dado esse aperto no quadro de oferta e demanda. E também a possível escassez interna no segundo semestre. Portanto, o produtor vem participando de forma muito comedida, mas ele já participou bem no passado. Portanto, é uma estratégia que nós entendemos ser correta. Camilo, em relação ao milho, muitos produtores ainda vão colher aqui, principalmente na nossa região. Mas o que eles devem fazer? É comercializar logo essa safra? O milho também vive um momento de preços recordes, historicamente altos, né? Isto porque, no ano passado, com a forte alta do câmbio, o produtor não só vendeu a safra que ele estava colhendo no ano passado, como comprometeu parte desta safra deste ano a aqueles preços bem mais baixos do que vivemos no momento no preço spot chamado, né? Agora,
os preços estão muito firmes e devem continuar firmes, por quê? Além desse compromisso na exportação, há uma quebra da safrinha brasileira da ordem de 6 a 7 milhões de toneladas, o que torna o quadro de oferta e demanda interno extremamente apertada, mesmo com a chegada desta safra agora. Portanto, a gente prevê pela frente que os preços continuem bastante firmes para o produtor. Obrigada pelas informações, Camilo. Olha só, Cirlei, as dicas aí preciosas para os nossos produtores rurais. Patrícia Sonsim para o Tarobá Rural. E vamos à cotação agrícola da semana. A soja fechou em alta novamente. Em Cascavel, R$ 84,00 a saca, preço histórico. Em Guarapuava, ainda mais, R$ 85,10. Em Irati, R$ 82,00. O milho fechou a semana em Cascavel com preço estável, R$ 41,00. Já teve alta em Laranjeiras do Sul, R$ 47,00 a saca. Em Francisco Beltrão, também alta, R$ 50,50. O trigo permanece estável. Em Cascavel, Paranavaí, R$ 44,00 a saca. Em Guarapuava, R$ 44,50. Bom dia chuvoso para todos vocês e nem pensem muito em fazer atividade ao ar livre hoje, porque essa chuva vai continuar. Áreas instáveis que avançaram ontem para o estado vão fazer muita água cair em todo o Paraná, mas principalmente no norte paranaense. Em alguns momentos vamos ter trovoadas também, mas aos poucos essa instabilidade vai perdendo a força. Amanhã só vão ficar alguns resquícios de chuva e o tempo vai firmando de terça-feira em diante. Mas atenção, nós ainda temos influências do fenômeno El Niño, que enfraqueceu, mas ainda não foi embora de vez. Então muita coisa pode mudar ao longo da semana, assim como já foi nos dias anteriores. E agora vamos falar desse frio todo. Tivemos o avanço de uma massa de ar polar, por isso os termômetros despencaram tanto. Hoje em Cascavel, o dia começou com 13 e a máxima não vai passar dos 16 graus. Ainda está quente, perto do que promete esfriar de terça-feira para frente, quando as temperaturas vão ficar abaixo de 10 graus. Em Campo Mourão, o frio intenso não vai ser tão sentido, tanto que hoje a máxima pode chegar aos 23 graus. Londrina também promete ter máximas sempre perto de 20 graus ao longo da semana. Uma ótima semana então para todos vocês. A gente volta a se falar no domingo que vem. Até mais! E daqui a pouco no Tarobá Rural vamos falar dos preços de algumas frutas e verduras que estão em queda livre em algumas centrais de abastecimento do Paraná. E ainda tem receita de bolo de milho. Parece até que eu estou sentindo daqui esse aroma de bolo saindo do forno. Daqui a pouco, já voltamos.